Oi, gente! Hoje estamos aqui com o Dr. Leonardo Arcuri. Ele é hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e vamos falar sobre o tratamento contra as leucemias. Doutor, muito obrigada pela participação aqui na TV Abrale. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente das fases do tratamento contra a leucemia. As leucemias agudas normalmente têm 3 fases. A primeira fase, que é a fase de indução de remissão, o objetivo dessa fase do tratamento é restabelecer a hematopoiese do paciente. As leucemias agudas se apresentam com uma síndrome de falência medular. Então a pessoa ela chega com anemia, com glóbulos vermelhos baixos, com sangramento por ter plaqueta baixa e com febre por estar com as defesas diminuídas por diminuição dos glóbulos brancos saudáveis. O objetivo dessa primeira fase, que é a indução de remissão, é restabelecer a hematopoiese normal e os glóbulos brancos normais, os vermelhos e as plaquetas. A partir daí vem uma segunda fase, que é a fase de consolidação ou de intensificação de tratamento, que é reduzir a quantidade de doença a níveis indetectáveis. E alguns tipos de leucemia aguda, depois dessa fase, passa por uma parte que é a manutenção, que é uma quimioterapia contínua, que pode durar até 2 anos, que o objetivo é erradicar o que tiver sobrado de célula maligna. E quanto tempo essas fases costumam durar? A primeira fase, que é a fase da indução, costuma demorar em torno de 1 mês. Normalmente é com o paciente internado. As fases de consolidação e intensificação, o paciente ele faz ou ambulatorial ou interna só para receber a quimioterapia e depois vai para casa até chegar ao próximo ciclo. E a fase de manutenção é feita totalmente ambulatorial, normalmente com medicações orais e pode durar até 2 anos. E se durante a fase de indução a doença ainda for pega em atividade, tem alguma mudança de protocolo? O que é feito? Normalmente não se muda o protocolo. Se segue o protocolo, alguma parte desses pacientes entra em remissão e o que se muda é a estratégia pós-indução, ou com quimioterápico diferente ou encaminhando esse paciente para fazer transplante de medula óssea. E todo paciente necessariamente vai passar por essas 3 etapas no tratamento? Não necessariamente. As leucemias agudas, todos os pacientes passam pela fase da indução. A grande maioria passa pelas fases de consolidação ou intensificação e em alguns tipos de leucemia se faz a manutenção. Não é em todos que se faz manutenção. Doutor, então essas 3 etapas elas não se aplicam no tratamento das leucemias crônicas? Não, a lógica de tratamento de leucemias crônicas é diferente. Inclusive é uma outra doença e isso causa confusão. Tem pouca coisa em comum das leucemias crônicas com as leucemias agudas. Doutor, e pensando especificamente na leucemia linfóide aguda, qual que é a importância da doença residual mínima? A doença residual mínima é uma técnica que chegou há pouco tempo para a prática clínica e que ajuda muito. Você consegue identificar quais pacientes em que o tratamento não está indo bem a partir de você encontrar uma célula doente até 1 milhão de células saudáveis. E quando você encontra esse paciente que está bem, está em remissão e que tem alta chance de recair, você tem a oportunidade de mudar a estratégia de tratamento antes da doença recair, que ele tenha que passar de novo por uma fase intensa de quimioterapia. E o transplante de medula óssea, ele entra em qual etapa do tratamento? Gisele, o transplante de medula óssea é o melhor tratamento que tem para as leucemias agudas, mas é um tratamento de risco que ninguém pode garantir que vai dar tudo certo. O transplante de medula óssea ele pode entrar em qualquer dessas fases assim que o paciente está em remissão e naqueles que se identifica um risco maior de recaída. A melhor estratégia é utilizar ou em quem já recaiu e precisou receber um segundo tratamento ou nos pacientes que você identifica doença residual mínima, ou seja, aquela pequena quantidade de doença que é indetectável ao olho nu. Doutor, por que durante o tratamento das leucemias é importante combater a evolução da doença para o sistema nervoso central? Porque o sistema nervoso central tem uma barreira que diminui a quantidade de quimioterapia que chega lá. Então, normalmente você precisa fazer ou uma quimioterapia dentro do sistema nervoso central diretamente ou radioterapia para prevenir que a doença volte naquele lugar que está menos protegido e menos
menos sujeito à ação da quimioterapia. E é normal acontecer isso? Sim, é comum. Muda um pouquinho a estratégia de profilaxia, mas não quer dizer que a doença está totalmente espalhada e que vai dar tudo errado. Não significa a gravidade da doença ou isso complica um pouco mais o cenário? Não complica mais o cenário. No caso de uma recidiva, doutor, essas fases elas são repetidas? Depende de como você resolve tratar a recaída. Então você pode usar um esquema que tem essas mesmas fases de indução, consolidação e manutenção, e você pode usar também drogas novas em que esse termo não se usa muito. Doutor Leonardo, muito obrigada pela participação aqui na TV Abrale. Tenho certeza que ajudou a esclarecer a dúvida de muita gente. Muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like. Se inscrevam no canal da Abrale. E não esqueça dos comentários.